Olá, meu nome é Wenderson, tenho 21 anos de idade, sou estudante de Ciências Contábeis. Bora partilhar? Tenho 21 anos, aos 14, 15 anos de idade, eu fiz uma consagração e um pacto ao demônio. O que significa consagração? Eu fui ao dicionário buscar a tradução reta, para não ter dúvidas. Consagração é um ritual em que se oferece algo ou alguém a uma divindade. E o pacto, ajustes, acordo entre partes ou particularidades. Eu fiz um pacto com o demônio quando tinha 14, 15 anos, com todo o enredo de uma história. Teve uma certa depressão, um pai alcoólatra, querer não fazer a vontade da minha mãe. De mim, minha mãe não gostava de mim, não me amava, meu pai não me amava. E teve um ápice. Um dia, na escola, eu sempre gostei de estudar, sempre tinha alguns preconceitos comigo, porque eu só queria estar estudando, bullying, essas coisas. E um dia teve uma discussão. Numa prova, pediram uma resposta e eu não dei. E alguns garotos da minha escola vieram brigar comigo. E eu fui bater de frente com eles, e eram uns 10 meninos contra eu. E eu, no momento, eu levei os olhos ao céu e rezei, né? Rezei. Meu Deus, me livra dessa, meu erro é só estudar. Vieram os meninos todos em cima de mim e eu levei uma surra. Chegando em casa, fui... não só por causa disso, isso foi o ápice. Já tinha todo um contexto, eu só queria uma desculpa. Que é assim que o inimigo precisa de uma desculpa para tomar posse de nossa vida. E eu fiz tipo um ritual, que eu sempre gostei de estudar essas coisas, hoje em dia ainda estudo. Fiz uma consagração e um pacto ao demônio. Em resumo, nessa história, eu fiz duas letras em meu braço, um S e um D. O S significava Satanás e o D demônio. Nessa consagração e nesse pacto, eu fazia um acordo que até eu completar meus 20 anos de idade, todos aqueles que acreditavam em Deus, eu ia fazer desacreditar, usando todos os meios que eu tivesse. Drogas, sexo, brigas familiares, tudo que eu pudesse fazer, eu iria fazer. E quando eu completasse os meus 20 anos de idade, eu iria me matar enforcado, que é uma morte maldita, e iria encontrar meu pai demônio muito alegre no inferno, e todas aquelas almas que eu ajudei a contaminar e a se perder para ele. E comecei a fazer isso. Nunca usei droga, mas infelizmente eu vendi umas 3 vezes cocaína na minha escola, que era o que eu queria, destruir a vida dos outros. Destruindo a deles, a minha iria junto. Fiz usando da sexualidade, botando pessoas para ficar do mesmo sexo, fazendo pessoas terminar seus relacionamentos, meus amigos, influenciando a ter brigas familiares com seus pais, e fui fazendo isso. Nesse decorrer da minha vida, eu fiquei 4 anos afastado da igreja, e sempre a minha mãe foi muito insistente comigo, e ninguém sabia dessa história, só eu, o inimigo e Deus, que eu teria negado a ele, mas mesmo assim Deus estava ao meu lado. E fui caminhando. Há um tempo a minha mãe pediu para me fazer a crisma. Fiz a crisma tarde, com uns 18 para 19 anos, só porque ela pediu, para mim eu não acreditava mais em nada. E ela me falou de uma tal comunidade Shalom. E eu acabei entrando nessa comunidade. E com 5 meses só de comunidade, entrei num ministério, que é servos de seminário. Somos ministros do Espírito Santo. Viajamos rezando pelo povo, pedindo batismo no Espírito, fazendo noite de louvor e evangelização. E logo eu me lembrei, eu entrei nesse ministério, mas eu sou consagrado ao demônio. E eu ia para essas missões, chegava lá, uma pessoa pedia para mim rezar. Quando eu ia rezar, eu começava a chorar. Quem é tu para impor a mão nessa pessoa? E eu voltava chorando. E um dia, meu coordenador chegou para mim e disse que eu não iria sair em missão com eles. Eu iria ficar em Fortaleza e participar de um evento chamado Renascer, da comunidade Shalom. E ele disse que rezou e Deus disse para ele que aconteceu uma graça comigo. E eu, como sempre, brincalhão, disse até que enfim o Senhor mandou minha namorada, e o nome dela é Graça. E eu fui para esse evento, cheguei lá, vivi o primeiro dia, não aconteceu nada. No segundo dia, o Moisés Azevedo, que estava pregando, na hora da adoração começou a falar que alguns jovens iam ser libertos pelos dons das lágrimas. E eu logo me petrifiquei meu coração, me tranquei e disse, não sou eu, esse não sou eu. Eu já faço parte do Shalom, mas dentro de mim ainda tinha aquela muralha de ainda desconfiar de Deus. Eu estava ali, mas não acreditava 100%, e ainda tinha uma grande influência pro lado do mal. Fiquei o tempo todo da adoração em joelhos, e ele disse que começaria a ser liberto pelos dons das lágrimas. E eu não chorei em nenhum momento. Peguei meu ônibus e fui para minha casa. Quando eu fui descendo, eu já desci do ônibus em prantos de lágrimas, abrindo o portão desesperadamente,
Porque nesse curso, nesse tempo que eu entrei no Shalom, minha mãe se separou do meu pai, eu briguei com meu pai no braço, pedi para o meu pai morrer, eu tentei o matar em briga, trisquei a mão na minha própria mãe e cheguei em casa em prantos de choro, fui pedir desculpa a ela por o que eu tinha feito. Em segundos, Deus me inspirou a falar: mãe, fiz uma consagração ao demônio. Minha mãe se assustou e pediu para que no outro dia eu procurasse o padre Antônio Furtado e só falasse isso para ele. Eu resisti, não queria falar e disse: mãe, vou falar, mas não sei como, só se Deus me der a graça. Fui no outro dia pro evento, o último dia, e de lá eu ia para um show com meu padrinho, e no final do evento eu fui falar com Moisés, o fundador da comunidade católica Shalom, e quando eu vinha, tinha quase ninguém no ginásio, eu bati de frente com o padre Antônio Furtado. E daí teve um grande milagre na minha vida, que eu cheguei até ele e me lembrei do que minha mãe tinha me pedido. Por obediência a ela, eu fui até ele e disse: padre, quero falar com o senhor. Ele disse: meu filho, rápido, porque vou perder minha carona. E foi questão de 10 minutos, mas é para vocês verem que basta um segundo para Deus mudar a vida de vocês. Eu mostrei a ele meu braço, que tem as 2 marcas até hoje, e ele perguntou se eu já tinha renunciado, mas eu tinha renunciado, não de verdade, mas ainda sentia toda aquela influência sobre mim. E o padre pediu meu braço para rezar em mim. Quando ele pediu meu braço, eu virei o rosto, perdi posse do meu braço, onde tinha a marca, foi como se meu braço tivesse ficado anestesiado. Ele pegou a mão e botou em cima do meu braço e começou a rezar. E quando ele começou a rezar, eu senti a mesma quentura que no dia eu senti fazendo a consagração, que eu usei alguns materiais, usei faca em brasa, arrancando minha própria pele, e fui fazendo isso. Quando ele botou a mão em cima, eu comecei a sentir a quentura, como se eu estivesse queimando a minha pele novamente. E comecei a sentir dor. Virei o rosto e ele pedia: olhe para cá. E eu dizia: não vou olhar. Ele pedia: olhe para cá. E eu dizia: não vou olhar. E ele continuou nesta oração. E de uma hora para outra ele disse: por meio de Maria, olhe para cá agora. E aí eu não contive em lágrimas, comecei a chorar. E no meu íntimo eu disse: mãe, por meio de ti, me dá a graça de olhar. E fui virando aos poucos e olhei para o meu braço onde estava a marca e o padre rezando ainda no meu braço. E meu braço estava vermelho, como no dia estava, eu arrancando o couro e fazendo essa consagração e este pacto. E ao olhar e começando a chorar cada vez mais, emocionado e sentindo a presença de Maria e de Cristo, fiquei sentindo uma paz infinita e plena. E o padre terminou de rezar e perguntou: Wenderson, o que era isso? Quando ele perguntou o que era isso, eu logo pensei: esse padre deve estar bebendo muitos vinhos da igreja, porque o que era? Ainda é um S1D, ele não arrancou. Eu disse: padre, era Satanás demônio. Ele disse: sabe o que é isso hoje em dia? Quando ele disse isso, novamente, eu com a minha razão pensei: ainda é um SD. Mas eu perguntei: o que é isso, padre? Ele é santidade para Deus. Vá mudar fora e anunciar Cristo. Desde aí, isso foi 2014. Desde aí eu bati meu pé e firmei meu pé na igreja. Não foi o padre Antônio Furtado que falou ali para mim. Eu encontro ele em Fortaleza, vejo, mas não foi ele, foi o próprio Cristo. Aquele mesmo Cristo que fala por meio desta passagem, ao ver o filho que estava longe, distante, de ter gastado todos os seus bens e de ter pedido para o próprio pai morrer e de ter negado o próprio pai. O pai o acolheu ao ver querer retornar para casa. Este sou eu. Muitas vezes eu dizia: minha mãe e meu pai não me amam, mas a partir disso Deus me fez pensar: se não te amassem, como é que eu cuidar de ti quando tu estava doente? Como eu cuidar de ti quando alguém tentava contra a tua vida? Como eu cuidar de ti e estar contigo até hoje? Este é o Deus que eu senti e até hoje plenamente sinto em minha vida. Hoje sou vocacionado à comunidade católica Shalom, eu sou missionário, viajo Fortaleza e regiões metropolitanas, falando deste amor de Deus que me alcançou e alcança muitos outros. E por meio da minha oferta de vida, sirva a Nosso Senhor Jesus Cristo em busca de novos Wenderson, de novos filhos perdidos, que o Pai espera de braços abertos. Que Deus lhes abençoe, fiquem em paz. Amém. As trevas não podem resistir à luz, mas a luz resiste às trevas. Oi gente, tudo bem? Se é a primeira vez que você assiste ao Bora Partilhar, seja bem-vindo. Eu sou a Sara. Aqui no Bora Partilhar eu compartilho as minhas experiências com Deus, mas eu também abro espaço para que outras pessoas compartilhem as suas experiências. Esse testemunho eu recebi, fiquei muito feliz de escutar essa história. Se você tiver uma experiência para contar também, quiser enviar, envie seu vídeo. Esse é o nome da série aqui no canal, onde eu explico tudo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, comenta aqui embaixo, só pra saber que realmente tem alguém que assistiu até o final. Se inscreve no canal. E o Wenderson, muito obrigada por ter enviado seu testemunho, que é também uma nova motivação pra mim aqui com a evangelização do canal. Deus abençoe muito você. Tamo junto. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau.